Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos sextos anos. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 14. Então contamos com a sua colaboração. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais necessários para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Então vamos para mais uma aula de História, a aula número 14, e contamos com a sua colaboração, ok, gente? Nossa aula hoje, ela será uma aula um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que foram estudados nessa terceira unidade, conteúdos esses que estão programados para a avaliação de vocês, a avaliação da terceira unidade. Então prestem atenção, é a oportunidade de quem não participou dessas aulas verificar e aprender. E quem participou dessas aulas aperfeiçoar, aprimorar aí a aprendizagem, beleza? Vamos lá. Antes de nós começarmos a revisão, dos conteúdos para avaliação, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 13. Questão 1. Em que período da história grega teriam sido criados os poemas Ilíada e Odisseia? A alternativa correta é a alternativa C, período homérico. Questão 2. Quais eram as principais atividades econômicas na Grécia Antiga? As principais atividades econômicas na Grécia Antiga eram o comércio e o artesanato. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 3. Assinale abaixo a alternativa onde se encontra as duas principais cidades-estado gregas. Alternativa correta, alternativa A, Esparta e Atenas. Questão 4. Os gregos eram politeístas, ou seja, adoravam várias divindades. O principal deus grego chamava-se, alternativa correta, alternativa B, Zeus. E por fim, a questão 5. Um conflito que acabou marcando a história da Grécia Antiga foi a disputa pela hegemonia da região entre os atenienses e os espartanos. Esse conflito recebeu o nome de, alternativa correta, alternativa A, Guerra do Peloponeso. Beleza, galera? Fizemos a correção da atividade, do exercício da nossa última aula e vamos agora fazer a revisão de história. Então, prestem atenção que, se vocês tiverem possíveis dúvidas, é a oportunidade agora de vocês tirarem essas dúvidas, ok? Vamos lá. Nosso primeiro conteúdo que nós vamos revisar, nós vamos falar sobre os povos mesopotâmicos, hebreus, fenícios e persas. Então, nós vamos basicamente aí estudar sobre algumas civilizações antigas, civilizações essas de suma importância. Vamos começar falando sobre os povos mesopotâmicos. Eu separei para vocês aqui algumas características gerais sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. O território mesopotâmico, pessoal, ele era cercado por dois rios. Tinha a Mesopotâmia no meio e ao redor da Mesopotâmia existiam dois rios, que eram os rios Tigre e Eufrates. Por isso a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, porque o território da Mesopotâmia era cercado por esses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, beleza? Vamos para o próximo slide. A região onde antigamente se localizava a Mesopotâmia, nos dias atuais corresponde ao Iraque. Se você for no mapa, você não vai encontrar a Mesopotâmia nos dias atuais, porque essa civilização ela não existe mais. Onde antigamente se localizava o território da Mesopotâmia, hoje se encontra o Iraque, ok, gente? Assim como os egípcios, os mesopotâmicos também construíram canais de irrigação
para levar a água dos rios Tigre e Eufrates para as pessoas que moravam distante. Então, nem todo mundo ali na Mesopotâmia morava perto dos rios Tigre e Eufrates. Então, o que foi que os mesopotâmicos fizeram? Fizeram canais de irrigação para que essas pessoas que morassem longe, distantes dos rios, elas tivessem contato com a água, ok? Uma observação importante: o território da Mesopotâmia era montanhoso e desértico, o que acabou contribuindo para que a região fosse ocupada por outros povos. Então, pelo fato da região da Mesopotâmia, ser um território, uma região desértica, isso contribuiu para que outros povos invadissem esse território. E nós vamos ver agora quais foram esses povos que ocuparam, invadiram e dominaram o território da Mesopotâmia, ok? O primeiro povo que acabou invadindo e dominando a Mesopotâmia foram os sumérios. Os sumérios, gente, quando eles invadem a Mesopotâmia, eles constroem as primeiras aldeias ali na região e tempos depois essas aldeias acabaram se transformando em cidades. A economia suméria, ela era baseada no comércio marítimo, na agricultura e na criação de animais, que é a conhecida pecuária, né? Os sumérios, eles criaram uma escrita muito conhecida que se chama escrita cuneiforme, que era uma escrita que era feita através de símbolos. Essa escrita ela recebe esse nome porque para fazer ela se utilizava um objeto que tinha formato de cunha, por isso se chama escrita cuneiforme. E algo muito legal também que os sumérios construíram, foram chamados zigurates, que eram templos que serviam de morada para os deuses. Então os sumérios eles acreditavam que os seus deuses eles habitavam nos zigurates, nesses templos, ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre outro povo que também invadiu e dominou a Mesopotâmia, que foram os babilônicos. Os babilônicos eles se destacam por um rei chamado Rei Hammurabi. Esse rei, gente, o Rei Hammurabi, ele criou um código e um conjunto de leis chamado Código de Hammurabi. O que era que dizia esse código? Dizia basicamente o seguinte, que na mesma proporção que você cometeu determinado delito, você também vai pagar. Então era basicamente olho por olho, dente por dente. Se você tirou a vida de alguém, você também vai pagar com a sua vida. Então era na mesma proporção que você cometesse determinado crime, você iria pagar por esse crime. Então é um código muito conhecido, o código de Hammurabi, que quem criou foram os babilônicos, ok? Vamos agora falar sobre os assírios. Os assírios também foi outro povo que invadiu e dominou ali a Mesopotâmia. Os assírios eles eram guerreiros preparados. Os assírios eles tinham como característica a agressividade e a crueldade. Eles escravizavam os povos dominados e os torturavam com mutilações. Então os assírios no passado eram um povo muito temido, porque eles eram cruéis mesmo. Quando eles iam guerrear e venciam determinado povo, aquele povo que eles venceram, eles escravizavam e muitas vezes torturavam esses escravos com mutilações, ou seja, cortava partes do corpo dos escravos. Então era muito comum isso no povo assírio, então por isso que esse povo era tão temido. Vamos, por fim, agora falar sobre outro povo também que invadiu a Mesopotâmia, que foram os caldeus, que também são conhecidos como o Novo Império Babilônico. Entre os caldeus, gente, se destaca um rei chamado Nabucodonosor. Os caldeus, eles também se destacaram por construírem várias obras arquitetônicas importantes de destaque. Entre essas obras, eu separei duas para vocês aqui. A Torre de Babel, uma obra muito conhecida, e os Jardins Suspensos da Babilônia. Então, quem fez essas duas obras aqui arquitetônicas de destaque foram justamente os caldeus. Ok, galera? Falamos sobre o povo mesopotâmico, sobre a Mesopotâmia, e agora vamos falar sobre outra civilização antiga, que foi os hebreus, que também são conhecidos como judeus ou então israelitas.
Vamos falar sobre algumas características gerais dos hebreus. Os hebreus, eles habitavam a região onde hoje corresponde à Palestina. A região onde o povo hebreu habitava era uma região muito fértil. Por quê? Porque essa região era cercada por muitos rios. Tinha ali o Mar Morto, tinha os rios Tigre e Eufrates, tinha também o Rio Jordão. Então, por ser uma região cercada por mar, né, por todos esses rios aqui, essa região onde o povo hebreu habitava era uma região fértil, propícia para a plantação, propícia para a agricultura. Os hebreus, eles sobreviviam da criação de gado e da agricultura de subsistência. Professor, que agricultura é essa? É aquele tipo de agricultura que você planta e se alimenta daquilo que plantou. Né? Você planta, colhe e se alimenta daquilo que você plantou. Isso aí se chama agricultura de subsistência. Você depende desse tipo de agricultura, da agricultura, para se alimentar. Os hebreus, eles eram seminômades, ou seja, eles se deslocavam de um lugar para outro, porém eles também praticavam a agricultura e a pecuária. Então os hebreus, eles não eram totalmente nômades, eles eram seminômades, porque eles sempre estavam mudando de um lugar para outro, porém também praticavam a agricultura e a pecuária. Vamos para o próximo slide. Os historiadores, gente, eles dividiram a história do povo hebreu em 3 períodos, ou então em 3 eras. Eu separei para vocês quais foram esses 3 períodos que os estudiosos dividiram a história dos judeus. A primeira era é conhecida como a era dos patriarcas, ou seja, dos pais hebreus. Quem são aqueles que são conhecidos como os pais hebreus? Abraão, Isaque e Jacó. A segunda era é a era dos juízes, juízes de destaque ali no povo hebreu. Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E por fim, a era dos reis, os reis que se destacaram ali entre os judeus, Saul, Davi e Salomão. Então, os historiadores dividiram a história do povo hebreu nesses 3 períodos, nessas 3 eras, para justamente facilitar a compreensão e o estudo. Ok? Vamos agora falar sobre o cativeiro no Egito. Durante cerca de 400 anos, os hebreus foram escravizados no Egito pelo faraó, sendo obrigados a trabalhar forçadamente. Então, os hebreus, durante aproximadamente ali 400 anos, eles acabaram sendo escravizados no Egito e quem acabou escravizando os hebreus foi justamente o faraó. E se esses hebreus, eles porventura se negassem a trabalhar, eles seriam penalizados. O que é que acontece? Surge na história o Moisés, né? Com a ajuda do Moisés, os hebreus eles conseguem fugir do Egito, conseguem fugir das mãos do faraó, e um acontecimento marcante, que com certeza vocês já ouviram falar, né, que acabou marcando a fuga do povo hebreu do Egito, foi a passagem do Mar Vermelho, né, onde o Moisés, com o seu cajado, fixa o cajado no chão e o Mar Vermelho se abre e o povo hebreu consegue passar. Né. Com certeza vocês já ouviram aí falar nessa passagem, nessa história. Vamos agora falar sobre a religião hebraica. Os hebreus eles eram monoteístas, ou seja, eles acreditavam na existência de apenas um Deus. E isso era algo incomum, porque a maioria das civilizações antigas elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses. E o povo hebreu não. O povo hebreu ele difere das outras civilizações porque acreditava em apenas um Deus, que era o monoteísmo. O Deus hebreu ele era conhecido como Jeová, Javé ou então o Adonai. A religião hebraica ela se fundamenta nos princípios dos 10 mandamentos e o livro sagrado do povo hebreu chama-se Torá ou então Pentateuco. Vamos agora falar sobre a fragmentação, ou seja, a divisão do povo hebreu. Né? Ocorreu ali, gente, entre o povo hebreu, a cisma hebraica, ou seja, a divisão do povo hebreu. O povo hebreu ele foi dividido. O reino do norte passou a ser Israel e o reino do sul passou a ser Judá.
Então, houve essa fragmentação, houve essa divisão do povo hebreu. Como consequência dessa divisão, gente, o povo hebreu ele ficou enfraquecido, o que acabou contribuindo para que outros povos invadissem o território do povo hebreu. Então, ó, os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos, eles acabaram invadindo o território do povo hebreu por conta dessa divisão, né? Como eu disse a vocês, essa civilização ela ficou enfraquecida. Os romanos, eles expulsaram os hebreus do seu próprio território. Então, na história, esse episódio ele ficou conhecido como diáspora judaica ou então diáspora hebraica. Ok, gente? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre outra civilização que também é uma civilização importante, uma civilização antiga de destaque, que foram os fenícios, né? A Fenícia. Eu separei algumas características gerais sobre a Fenícia. Onde antigamente se localizava a civilização fenícia, hoje se encontra o Líbano. A economia fenícia ela era baseada no comércio marítimo. E as cidades fenícias que mais se desenvolveram na antiguidade foram Biblos, Tiro e Sidom. Então, pelo fato da Fenícia ser uma civilização cercada por mar, por água, isso acabou facilitando para que eles desenvolvessem o comércio marítimo, ok? Vamos agora falar sobre a religião fenícia. Os fenícios eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam, né, em várias divindades, vários deuses, e os deuses fenícios tinham características antropomórficas, ou seja, esses deuses eles se assemelhavam aos humanos. Uma observação aqui de destaque importante, ó, cada cidade fenícia possuía seu próprio deus. Então, cada cidade fenícia tinha seu respectivo deus. A cidade de Tiro tinha seu deus, a cidade de Biblos tinha seu deus. Então, isso era algo muito comum entre os fenícios. O povo fenício acreditava que através do sacrifício de animais e seres humanos, eles poderiam diminuir a ira dos deuses. Por isso, praticavam rituais religiosos com certa frequência. Então, era comum você encontrar os fenícios praticando sacrifícios, né, rituais, pegando ali animais, seres humanos e sacrificando, porque eles acreditavam que isso poderia diminuir a ira dos seus deuses. Uma informação importante, os fenícios eles criaram o alfabeto fonético, composto por 22 consoantes. Então, quem cria o alfabeto que nós tanto conhecemos, foram os fenícios. A princípio, eles criam esse alfabeto com apenas as consoantes, né, as 22 consoantes, e tempos depois, os gregos, eles aperfeiçoam esse alfabeto colocando as vogais. Certo, gente? Vamos agora falar sobre outra civilização antiga importante, que foi a civilização persa. Os persas, eles formaram uma importante civilização antiga. A região onde antigamente localizava-se a civilização persa, nos dias atuais corresponde aos territórios do Irã, Iraque e Turquia. A economia persa, gente, era uma economia baseada no comércio, eles viviam ali do comércio. Na sociedade persa, o imperador, ou seja, o rei, ele tinha o poder absoluto e mandava e controlava tudo e todos. Então, o rei, na sociedade persa, ele era o cara, ele estava acima de todos. O rei, inclusive, gente, lá na Pérsia, ele era considerado um deus na terra. A população persa considerava o imperador, o rei, como se fosse um deus. Uma observação, Ciro foi um dos mais importantes imperadores persa. Então, entre vários imperadores que dominaram ali a civilização persa, Ciro acabou sendo um imperador de destaque, porque durante o governo do Ciro, os persas eles dominaram e conquistaram vários territórios, como por exemplo o território ali da Babilônia. Outros imperadores também persas de destaque foram o Xerxes I e o Dário, que também era conhecido como Dário o Grande. Ok? Vamos agora falar sobre a religião persa, né?
Os persas eles eram dualistas, ou seja, eles acreditavam na existência do bem e do mal. Inclusive, para os persas existia o deus do bem e o deus do mal. Por isso que era uma religião dualista. O livro sagrado do povo persa se chamava Avesta e a religião que o povo persa seguia se chamava Madeísmo, que também era conhecida como Zoroastrismo. Ok, gente? Clarinho, clarinho? Vamos agora para o nosso próximo conteúdo. Nós vamos falar agora sobre a Grécia, uma das principais civilizações antigas, né? Se não, a mais importante civilização antiga. Ok? Eu separei para vocês aqui alguns aspectos gerais sobre a Grécia. A Grécia, gente, ela se localiza na Península Balcânica, situada ao sul ali do continente europeu. O solo grego era um solo pouco fértil, irregular e montanhoso, o que acabou contribuindo para que a agricultura não se desenvolvesse na Grécia Antiga. Então, os gregos, eles diferem um pouco das civilizações antigas, porque a maioria das civilizações viviam da agricultura, e os gregos não. A agricultura aí, no caso da Grécia, não se desenvolveu por eles terem um solo pouco fértil. Ok, gente? Os historiadores eles dividiram a história da Grécia em períodos para facilitar a compreensão. Então eu separei para vocês os períodos da história grega e nós vamos ver o que foi que aconteceu de mais importante entre cada um desses períodos. Período pré-homérico foi o período onde ocorreu o povoamento da Grécia, onde a Grécia ela passou a ser povoada, habitada. Período homérico foi o período onde teriam sido criados os poemas Ilíada e Odisseia. Esses poemas eles foram atribuídos ao poeta Homero. Por isso que se chama período homérico, em homenagem justamente ao Homero. Período arcaico, ele foi caracterizado pela formação da cidade-estado grega, que também é conhecida como polis. Então, no período arcaico, tudo indica que foi nesse período que as cidades-estado gregas, elas se formaram, elas surgiram. Período clássico, período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e consolidando a cidade-estado como forma de organização política. Então, no período clássico, as cidades-estado gregas, gente, elas atingiram destaque e importância, principalmente aí na área cultural, na área da cultura. E, por fim, o período helenístico. Nesse período ocorreu a decadência das cidades-estado gregas, né? As cidades-estados elas caíram sobre o domínio do povo macedônico e depois sobre o domínio dos romanos. Então, nesse período aí, no período helenístico, acontece a decaída, o declínio das cidades-estado gregas. Uma observação importante: os gregos eles se organizavam em comunidades e cada comunidade tinha como líder o pater, que era o mais velho da comunidade. Por que o mais velho? Por questão de maturidade, questão de experiência. Então, cada comunidade ali na Grécia tinha o seu líder, o pater, que, como eu disse, normalmente era o mais velho. Ok? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre a economia grega. A Grécia antiga, ela difere da maioria das civilizações antigas, né? Porque, como eu disse anteriormente, a maioria das civilizações antigas elas viviam da agricultura e os gregos não. Os gregos eles tinham como principal atividade econômica o comércio e o artesanato. Uma curiosidade: algo muito comum na Grécia Antiga era a escravidão por dívidas. Então, se alguma pessoa não pagasse determinada dívida, essa pessoa ela poderia se tornar escrava na Grécia Antiga. Então, isso era algo muito comum ali no solo grego antigamente. Vamos agora falar sobre as cidades-estado gregas. A Grécia ela acabou se destacando pelas conhecidas cidades-estado. Aí você pode perguntar, mas professor, e o que é uma cidade-estado? Cidade-estado, gente, era uma cidade independente, ou seja, uma cidade autônoma, com suas próprias leis, sua própria moeda e o seu próprio calendário.
Então a cidade-estado era uma cidade, era um local que não dependia de nenhum outro local, que não dependia de nenhuma outra cidade. Ela era algo, uma cidade independente, uma cidade autônoma, ok? Entre várias cidades-estados que existiam na Grécia, as duas que mais se destacaram, de maior destaque, de maior influência, eram as cidades de Atenas e Esparta. Vamos agora falar sobre a cidade de Atenas, essa cidade tão importante na história grega, ok? Atenas, gente, tinha uma grande ligação cultural, era uma cidade voltada para a cultura. É na cidade de Atenas que acontece a abolição da escravidão por dívidas, graças a uma lei criada por Solon. Então, como eu disse a vocês, quem não tivesse condições de pagar as dívidas na Grécia, essa pessoa poderia se tornar escrava. Então, o que é que acontece? Solon, esse ateniense, ele cria uma lei que abole, ou seja, que põe fim à escravidão por dívidas. Atenas também, galera, se destacou no conceito de democracia. Os atenienses, eles se reuniam em praça pública para tomar as decisões em prol da população. Então, em Atenas, a gente pode realmente encontrar essa questão aí da democracia. E em Atenas existia uma democracia direta. O próprio povo ateniense, eles tomavam as decisões em prol da população. A maioria dos países hoje, eles vivem uma democracia, mas é uma democracia indireta, onde o povo escolhe um representante para que esse representante possa representar e decidir pelo povo. Isso é uma democracia indireta. Em Atenas, a gente pode encontrar realmente uma democracia direta, onde o povo, ele próprio, tomava as decisões. Ok? Aqui uma informação importante, gente. Clístenes, ele é considerado o pai da democracia. Então, Clístenes, esse ateniense, ele na história ficou considerado como sendo o pai da democracia. Ok, gente? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre a divisão da sociedade ateniense. Então, a sociedade de Atenas, ela era hierarquizada, ela era dividida. Quem estava no topo da sociedade ateniense eram os cidadãos. Os cidadãos, gente, eles eram homens adultos e livres e filhos de pais atenienses. E todos os cidadãos, eles poderiam participar das atividades políticas. Abaixo dos cidadãos estavam os metecos. Os metecos eram uma categoria formada por estrangeiros, eram pessoas que não nasceram ali em Atenas, e os metecos, eles não tinham direitos políticos e também eles não podiam possuir terras. Normalmente os metecos, eles se dedicavam às atividades como o comércio e o artesanato. E quem mais sofria na sociedade ateniense eram os escravos, né? Os escravos eram pessoas que eram prisioneiros de guerra ou então filhos de escravos, e os escravos também eles não tinham direitos políticos e normalmente trabalhavam ali em tarefas domésticas, nas minas e na agricultura. Então, vocês puderam ver aí a divisão da sociedade ateniense. Quem estava no topo eram os cidadãos, abaixo os metecos e quem mais sofria, né, por fim, aí os escravos. Vamos agora falar sobre a outra cidade-estado de destaque ali na Grécia, que foi a cidade de Esparta. Esparta, gente, ela acabou se destacando pelo treinamento militar. Esparta era uma cidade voltada para o treinamento militar. Inclusive, aos 7 anos de idade, as crianças ali em Esparta, elas já começavam a receber uma educação militar, ok? Vamos agora falar sobre a divisão da sociedade espartana. A sociedade espartana também era hierarquizada. Quem estava no topo eram os esparciatas. Quem eram os esparciatas? Eram homens com mais de 30 anos de idade e donos de lotes de terras. Somente eles, gente, somente os esparciatas, eles podiam ter participação política, ter escravos e ocupar cargos públicos, ok? Abaixo dos escravos estavam, abaixo dos esparciatas estavam os periecos. Os periecos eram homens livres
que habitavam ali a redondeza, os arredores de Esparta. Os periecos, eles não tinham direitos políticos, não podiam votar ou decidir algo, e normalmente quando tinha alguma guerra, normalmente os periecos eles eram convocados para essas guerras e também eles pagavam impostos. E detalhe, altos impostos, viu? E por fim, quem mais sofria na sociedade espartana eram os ilotas. Os ilotas eram formados normalmente por uma população servil. A maioria dos ilotas eles eram servos e eles também não tinham direitos políticos, não podiam votar ou decidir algo ali na cidade de Esparta. Ok, gente? Vamos agora falar sobre uma guerra que acabou marcando a história da Grécia Antiga, que foram as guerras médicas, né? Entre quem foi essa guerra, gente? As guerras médicas. Foi entre Atenas e Esparta contra os persas. Então, as duas principais cidades-estados gregas, elas se juntaram, né? Atenas e Esparta se juntam e guerreiam e lutam ali contra os persas. Qual foi o motivo dessa guerra? Disputa entre os gregos e os persas pelo controle e exclusividade do comércio marítimo. Então, tanto os gregos como os persas, eles queriam ter exclusividade, domínio ali no comércio marítimo. Então, por isso que eles entraram em conflito. Como é que termina essa guerra, gente? Os gregos, né, Atenas e Esparta, acabam vencendo os persas, ok? Vamos falar sobre outra guerra também, de destaque ali na Grécia Antiga, que foi a Guerra do Peloponeso. Entre quem foi essa guerra? Entre as duas principais cidades-estado gregas, Atenas e Esparta. Qual foi o motivo dessa guerra? Ninguém vai guerrear, entrar em um conflito sem nenhum motivo, do nada. Qual foi o motivo que levou a essa guerra? Busca pela soberania na região. Então, tanto Atenas como Esparta queria mostrar que era a cidade, né, mais soberana, mais importante da região, por isso que entraram em conflito. Como é que termina, gente, essa guerra? Esparta vence Atenas e torna-se a cidade hegemônica na região. Então, Esparta venceu Atenas, gente, muito graças ao treinamento militar. Como eu disse a vocês anteriormente, era uma cidade voltada para o treinamento militar. Vamos falar sobre a religião da Grécia, né? Os gregos eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, várias divindades, e o principal deus grego era o tão conhecido Zeus. Vamos agora falar sobre os Jogos Olímpicos, né? A Olimpíada, ela surgiu na Grécia Antiga e os jogos eram praticados como forma de confraternização entre os gregos e em homenagem à honra dos deuses. Então, as tão conhecidas Olimpíadas, para quem não sabe, elas surgiram na Grécia Antiga. E esses jogos, gente, as Olimpíadas, lá na Grécia, elas surgiram como forma de confraternização. Então, era comum cada cidade grega mandar representantes para participar dos jogos e também ela surgiu como forma de homenagem, né, de homenagear a honra dos deuses gregos, ok? Aí você pode questionar, professor, e por que se chama Olimpíada? Porque, gente, esses jogos eles eram realizados na cidade grega de Olímpia, daí o nome Olimpíadas, ok? Vamos agora falar sobre a herança grega. Muitas coisas que existem na contemporaneidade, gente, no mundo atual, acabaram recebendo influência e contribuição dos gregos. A gente vai encontrar, gente, a contribuição grega nos versos, no teatro, né? O teatro antigamente na Grécia, ele era realizado ao ar livre. Na comédia, história, o pai da história, inclusive, é um grego, o Heródoto, filosofia, física, política, nos esportes, né, eu acabei de mencionar as Olimpíadas, geografia, arquitetura. Então, em todas essas áreas, a gente vai encontrar uma influência, uma contribuição grega, ok? Curiosidade aqui importante, na Grécia, gente, existia a Acrópole, que era a parte mais alta da cidade, onde construía-se as obras arquitetônicas de destaque, como os templos e os palácios. Então, na Grécia, gente, tinha a parte alta e a parte baixa. As obras simples
Normalmente elas eram conhecidas, elas eram, perdão, construídas na parte baixa. Já as obras de destaque, né, aquelas obras arquitetônicas importantes, como templos e palácios, eram construídos na parte alta, na Acrópole, que era para justamente chamar a atenção de quem chegasse na Grécia, né, que era justamente ali para mostrar a importância que essas obras tinham, ok? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados, gente, para a elaboração do material. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a aprendizagem, né, com o conhecimento de vocês. Vão agora fazer a prova. Boa sorte para vocês. Arrasem, brilhem, confie, foco, né, e boa prova para vocês. Certo? Tchau, fiquem com Deus. Fui!